Então, do que Israel não foi acusado nos últimos 2 anos? Fome, crimes de guerra, genocídio, ataque a supostos funcionários de hospitais e jornalistas. E como a Elaine de Seinfeld diria, falso, falso. Isso mesmo. E o falso continua navegando por aí. Acabou de ser atingido. A embarcação está pegando fogo! Nossa embarcação está pegando fogo! O barco da família foi atacado por um drone que lançou uma bomba, explodiu e incendiou o barco. Eles bombardearam um barco mais uma vez com civis a bordo. As atitudes dramáticas das rainhas da flotilha rapidamente ganharam manchetes globais, enquanto o New York Times, British Broadcasting Corporation, Cable News Network Independent e outros divulgaram a notícia sem checar ou esperar pela verdade. No processo, o incidente foi usado para intensificar a campanha de difamação contra Israel e retratá-lo negativamente nas matérias publicadas. Não importa que, em poucas horas, as autoridades tunisianas que investigaram o incidente relataram que não se tratava de um drone, mas, na verdade, de um acidente causado por um cigarro de um dos viajantes da flotilha. As manchetes continuam moldando a realidade. Será que ainda nos surpreendemos com isso? Esses palhaços e suas mentiras são só mais uma parte da farsa que é a causa que eles defendem, combinando com todas as outras mentiras. Para a mídia, isso não importa. Continuam espalhando mentiras e acusações. Mesmo quando vídeos desmentindo a fome saem de Gaza. Oh, que horror! Então, mesmo com vídeos como este sendo divulgados, eles vão continuar com as narrativas falsas ou inventar algo novo. Aqui eles acusam Israel de colesterolcídio, ativando todos os sinalizadores de virtude de Michigan para ver a verdade. Andando pela minha cidade com um keffieh para proteger os palestinos de uma regata, isso não é verdade? Isto é a verdade. Sim, olá, sul do Oregon, Palestina livre. Obrigado. Quando você tem uma causa falsa para um povo falso apoiada por farsantes como esse Fred Mercury de La Chemata, por que não falsificariam as notícias? Olá, sou Daniel Siman e você assiste ao Straight Up na JNS Televisão de Jerusalém, Israel. Imagine todos vivendo hoje. Imagine todos vivendo em paz. Você pode me chamar de sonhador, mas não sou o único. Bem, eu não sou um, mas há muitos por aí dizendo que são, como aqueles de Michigan que estão na flotilha, com certeza. Provavelmente também dizendo que não tinham nada pelo que matar ou morrer, mas protestando violentamente do rio ao mar. Enquanto apoiam terroristas, exaltam jihadistas e tornam suas vidas miseráveis. Nós em Israel já passamos por isso. Temos a imaginação daqueles que foram levados pelos sonhos leninistas impostos a nós. Há 32 anos nesta semana, Israel assinou os Acordos de Oslo. Na cerimônia, o primeiro-ministro israelense Rabin disse o seguinte: aqui estamos diante de vocês, homens cujo destino e história enviaram em uma missão de paz para acabar de uma vez por todas com 100 anos de derramamento de sangue. Nosso sonho também é o seu sonho. Sim, quem no Ocidente não deseja e sonha com a paz? Os islamistas manipularam nossos sonhos para promover sua distorcida enganação dos desejos islâmicos. Nos anos seguintes, vivenciamos violência, terrorismo, assassinatos, atentados suicidas e disparos de mísseis, culminando nos horrores de 7 de outubro. Nesse período, nossos parceiros pacíficos participaram do rapto e assassinato de meninas de lares desfeitos, agressão a mulheres, esfaqueamento, decapitação de homens e linchamentos. E quando as pessoas tentam se opor a essas ações, defender mulheres e meninas abusadas, elas são rotuladas e criticadas. Parece familiar? Isso acontece em todos os países agora, não só em Israel. Israel é apenas o canário na mina de carvão. Seus governos oferecem o que parece ser um argumento racional para uma política que, na verdade, prejudica os interesses do seu próprio país. Eles criam uma crise, constroem uma realidade falsa e depois oferecem ao público uma solução para o problema que inventaram. No caso de Israel, Robin e Paris criaram a ilusão de que estávamos exaustos pela guerra e que a paz dependia de mais uma concessão, promovendo uma narrativa que fracassou na realidade. Enquanto os sonhadores do nosso lado buscavam paz imediata e reconhecimento mútuo, o que recebemos em troca dos nossos parceiros foi um ataque direto à legitimidade do Estado de Israel e uma negação do direito do povo judeu à autodeterminação. Tudo isso culminou na campanha de aniquilação do Hamas, apoiada por uma rede de regimes terroristas islâmicos comprometidos com a nossa destruição.
O que permite que Israel enfrente seus inimigos e resista aos desafios que enfrentamos são nossos valores familiares e comunitários e nossa identidade religiosa. O Ocidente está passando por uma crise de identidade, marcada por uma erosão deliberada e sistemática de seus valores fundamentais. O primeiro-ministro britânico Starmer pode alertar sobre ameaças hipotéticas, como fez no teste de emergência desta semana, enquanto ignora a ameaça real que já está à sua porta. Para sobreviver, não pode viver em um sonho imaginário. Você deve enfrentar a realidade de frente, guiado pelos valores fundamentais que definiram quem você é. Como mencionei na minha introdução esta semana, na verdade, sábado marca o 32º aniversário da assinatura dos Acordos de Oslo, o acordo entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, assinado em Washington, Distrito de Colômbia. E ouvi na semana passada, na Rádio Galais Oil, uma entrevista com um convidado nosso de hoje, que já foi meu convidado antes, Eldad Beck, que é um jornalista israelense. Ele foi entrevistado por Idon Netanyahu no programa na última sexta-feira, e a conversa foi interessante. Eldad, naquela época, durante a assinatura, pelo que entendi da nossa conversa, ele estava na Tunísia, mas era muito a favor do processo de paz e de avançar com ele. Ele teve acontecimentos esclarecedores nos anos seguintes que achei interessante compartilhar com nossos telespectadores. Então, Eldad, obrigado por se juntar a mim novamente. Você é meu primeiro convidado que está aqui mais uma vez. Fico muito feliz em tê-lo de volta. Muito obrigado por me convidar novamente. Vamos voltar 32 anos, no que você acreditava e o que te fazia feliz. Admito que trabalhava no gabinete do primeiro-ministro naquela época. E embora eu venha da ala direita, eu disse, sabe de uma coisa, talvez eles estejam certos. Talvez devêssemos seguir esse sonho e ir nessa direção. Você já estava lá. O que viu e o que aconteceu com você nesses anos? Bem, antes de tudo, como você mencionou, quando os acordos de Oslo foram assinados, eu estava na Tunísia e compartilhava da euforia que a paz gerou em Israel naquela época, acreditando que estávamos realmente testemunhando uma mudança histórica na história da nossa nação e na história do Oriente Médio. Mais tarde, fiquei extremamente decepcionado quando Benjamin Netanyahu foi eleito pela primeira vez como primeiro-ministro em 1996. E como parte da minha decepção, decidi deixar o jornalismo e fui recrutado por um austríaco, organização que atuava na área de assistência a países em desenvolvimento e principalmente na África. Mas eu coloquei como condição que só me juntaria a eles se me permitissem iniciar uma operação nos chamados territórios palestinos, que na época, em 97, eram administrados pela Entidade de Autonomia Palestina. E minha ideia era tentar usar minha atividade nessa organização austríaca. Estávamos recebendo financiamento do governo austríaco, estávamos recebendo financiamento da União Europeia para desenvolver projetos que promovessem a paz entre israelenses e palestinos. Agora eu estava lá porque a organização é uma organização não governamental. É uma organização governamental não governamental, algo que eu sei que só existe na Áustria. Então, tínhamos isso. Título de pertencimento ao governo austríaco. E eu estava realmente viajando por todos os chamados territórios palestinos, em Gaza, na Judéia, em Samaria, para encontrar projetos que pudéssemos desenvolver juntos e trabalhar no desenvolvimento de um projeto muito específico que foi sugerido pela pessoa que foi eleita para ser o representante da minha organização em Ramallah, que era a melhoria de uma escola para cegos na cidade de Jenin. Você talvez não acredite hoje em dia, mas, na verdade, eu passei bastante tempo em Jenin antes de ela se tornar uma capital do terror palestino. Mas isso não era incomum. Há muitos grupos, inclusive ONGs israelenses, que iam até lá para tentar impulsionar o processo de paz, para torná-lo real,
trazer benefícios para os árabes que viviam na Judéia e Samaria. E, ao mesmo tempo, transferindo a responsabilidade para a Organização para a Libertação da Palestina assumir o controle disso, tudo na visão de que isso resultaria em algo positivo que beneficiaria ambos os lados no final das contas. Porque se as coisas forem boas para os árabes na Judéia e Samaria, eles vão abraçar o processo de paz e Israel também se beneficiará com isso. Então, a ideia era realmente muito positiva. De fato, sim. E eu realmente esperava poder dar minha pequena contribuição para promover o processo de paz, apesar do fato de que, na época, o governo israelense aparentemente estava trabalhando contra as chances de paz. E eu estava lá. Eu falo árabe. E você sabe, eu já fui correspondente para o mundo árabe, para algumas mídias israelenses. E eu estava trabalhando com os palestinos. A maioria deles não sabia que eu era israelense e definitivamente não percebia que eu falava árabe e entendia o que eles estavam dizendo. Quando eu era jornalista, costumava ir a essas áreas e ouvia o que eles queriam que eu transmitisse como mensagem ao público israelense. Mas, então, pela primeira vez, comecei realmente a entender qual era a realidade que a autoridade palestina estava construindo nos territórios, que era completamente oposta à ideia de paz. Vou te dar alguns exemplos. Primeiramente, queríamos desenvolver algumas escolas técnicas nos chamados campos de refugiados na Judéia e Samaria. Isso não foi permitido pela autoridade palestina. Eles nos disseram de forma muito, muito direta que os refugiados são uma questão palestina e que vai continuar assim, o que significa que a autoridade palestina não estava nem um pouco interessada em melhorar as condições de vida dos jovens que vivem nesses campos, nem em dar a eles qualquer possibilidade de um futuro melhor. E foi assim que continuaram desenvolvendo a cultura de violência e assassinato que trouxeram do exterior. Eu estava tentando desenvolver projetos de educação para a paz, e isso também foi apoiado pela autoridade palestina. Quero dizer, eles não tinham absolutamente nenhum interesse em promover a educação para a paz. E o último exemplo é o que aconteceu com a escola para cegos. Na verdade, nós tínhamos recebido os serviços do maior especialista do mundo nesse domínio da educação para cegos. E, infelizmente, para os palestinos, ela era israelense. Né? O lado palestino, principalmente nosso representante em Ramallah, que antes era afiliado à Organização para a Libertação da Palestina, fez de tudo para sabotar o trabalho dela, apesar do fato de que ela estava trabalhando seriamente e dedicou muito tempo para construir essa escola aprimorada para cegos na cidade de Jenin, que também era a cidade de onde nosso representante vinha. Mas o fato de ela ser israelense o cegou tanto que ele fez tudo o possível para mantê-la afastada do projeto. E, infelizmente, ele conseguiu. Ele era um residente de lá ou era um daqueles que vieram da Tunísia com a Organização para a Libertação da Palestina? Ele era um daqueles que voltou com a Organização para a Libertação da Palestina da Tunísia e também foi recomendado para nós pelo representante da Organização para a Libertação da Palestina aqui em Viena na época, o que significa que ele tinha ligação com a liderança da Organização para a Libertação da Palestina. E é assim que funciona. As pessoas precisam entender que, na verdade, trazer a Organização para a Libertação da Palestina para dentro os chamados territórios Gaza, Judéia e Samaria, na verdade, têm aberto as portas para a violência e o terrorismo. Antes disso, apesar da chamada ocupação dos israelenses, havia um modus vivendi, havia uma coexistência com Israel. Tendemos a esquecer disso porque tanta violência foi derramada nos últimos 30 anos. Mas a situação, até mesmo os próprios palestinos, aqueles que conheciam a situação antes da assinatura do Acordo de Oslo,
admitiam que a situação sob a chamada ocupação israelense era muito, muito melhor do que sob a verdadeira ocupação dos elementos que vieram da Tunísia, da Organização para a Libertação da Palestina, depois a ocupação do Hamas, que na verdade, quero dizer, eu chamo de ocupação, mas não devemos esquecer que eles foram eleitos democraticamente para... Exatamente, porque a maioria das pessoas se cansou da Organização para a Libertação da Palestina. Cresci em Ashkelon nos anos 70 e 80 e tínhamos muitas conexões com Gaza. Primeiro de tudo, a maioria dos habitantes de Gaza encontrava emprego em Ashkelon e nas cidades do sul de Israel, em fábricas, nas prefeituras, na construção civil. Eles circulavam livremente. Íamos para Gaza, algo impensável hoje. Naquele tempo frequentávamos restaurantes nas praias. Cuidar dos nossos carros lá era mais barato, por isso fazíamos isso e adquirimos essa experiência. E então essa ideia de trazer a Organização para a Libertação da Palestina, que nos disseram ser a única representante do povo palestino. Se os reconhecêssemos, haveria paz, mas isso não ocorreu. Você trabalhava nesses projetos e presenciava isso. Eu, por outro lado, estava trabalhando com o governo, como mencionei, e estava vendo isso com os jornalistas. Jornalistas israelenses eram receptivos e muitos jornalistas árabes da Judéia e Samaria iam a Jerusalém e conviviam com eles. Eu também sei árabe, e você podia ouvir as conversas. Bem, do lado israelense, Enol era muito receptivo e imaginando um futuro. Eles eram muito pragmáticos no sentido de que também sabiam para onde a Organização para a Libertação da Palestina estava indo com isso. E eles sabiam com quem precisavam estar alinhados para continuar trabalhando, né? Ou seja, estavam ou com a Organização para a Libertação da Palestina ou em Gaza com o Hamas, ou então não podiam ser empregados. Mas eles não tinham nada. Todo o conceito de paz, como nós víamos, não era da forma como eles viam. Eles viam como algo totalmente diferente. Toda a ideia de solução de dois estados, que ainda tem alguns de vocês tentando empurrar, não existia em nenhum dos lugares que visitei lá. E estava muito claro que eles queriam ver a destruição do Estado de Israel. E essa foi realmente uma experiência, né? Uma experiência pessoal que me fez entender completamente com quem estamos lidando. E, infelizmente, muito pouco tempo depois que parei de trabalhar para essa organização, eclodiu a Segunda Intifada, algo que já era esperado devido à incitação e à educação para o ódio que a Organização para a Libertação da Palestina trouxe consigo para os chamados territórios palestinos. E, na verdade, agora, 32 anos depois, estamos lidando com gerações e mais gerações de jovens palestinos que foram doutrinados apenas com ódio racial contra judeus. E, infelizmente, você sabe, eles existiram. A Organização para a Libertação da Palestina e o Hamas trouxeram para eles tanta violência ao intensificarem os conflitos com as diferentes etapas que vivemos nos últimos 32 anos, como ataques terroristas e a reação de Israel e então o 7 de outubro, que foi realmente uma experiência traumática para os israelenses e a resposta apropriada de Israel. Então, no fim das contas, alguém precisa dizer que a Organização para a Libertação da Palestina e os acordos de Oslo foram um desastre para os próprios palestinos. E não estou falando dos israelenses. Também é um desastre para os israelenses, porque paramos de contar os israelenses que morreram em ataques terroristas executados por pessoas da Organização para a Libertação da Palestina, do Hamas e da Jihad. Mas para os próprios palestinos é uma catástrofe terrível. E em vez de tentar aprender com os erros do passado, vemos principalmente na Europa hoje em dia a insistência em tentar avançar ideias fracassadas que só trouxeram dor, sofrimento, morte e destruição para israelenses e palestinos. E quando alguém de fato pergunta a si mesmo, será que os europeus estão realmente interessados em uma solução pacífica no Oriente Médio ou não? Porque pela maneira como eles estão
reagindo, insistindo nessa ideia de solução de dois estados, que obviamente hoje em dia, especialmente depois de 7 de outubro, não vai acontecer. Ao insistirem nisso, os europeus, a União Europeia, se tornaram o principal obstáculo para a paz no Oriente Médio. Eu acredito que, mesmo entre o mundo árabe, há uma aceitação muito mais ampla da ideia de que os palestinos são o próprio problema. Os palestinos são o cerne do problema. E enquanto você não lidar com esse problema, não avançará para nenhuma paz no Oriente Médio. No mundo árabe, eles entendem isso. Na Europa, na verdade, estado por estado, principalmente na Europa Ocidental, eles cedem à pressão terrorista dos palestinos, das forças pró-palestinas, principalmente vindas da esquerda, que, na verdade, você sabe, da mesma forma que lidam com Israel e querem acabar com Israel, querem acabar com os europeus. Exatamente. E esse enorme protesto pró-Palestina que você vê em Berlim, em Londres, em Paris, em Madrid, não é pró-Palestina ou anti-Israel. É chegar para os europeus e dizer, pessoal, nós somos os novos donos da situação da terra, ok? Vocês farão o que mandarmos. Agora começa com a mudança da política em relação a Israel, mas vai continuar com a aceitação das leis da Sharia e, na verdade, fazendo do Islã um substituto para outras religiões na Europa. E eles podem ver o que nós passamos aqui. De um lado, você tem quase 2 milhões de árabes que, desde 1948, são cidadãos com todos os direitos no Estado de Israel, embora a mentira circule dizendo que é um apartheid, etc. Mas aqueles que são honestos o suficiente para virem e verem por si mesmos, veem que essa população desfruta de todos os direitos do Estado de Israel e não gostaria de fazer parte de uma autoridade palestina. E então você tem aqueles que não são responsabilizados, que não são cobrados a cumprir seus compromissos do lado árabe na Judéia, Samaria e Gaza. Você mencionou a intifada também neste mês, em cerca de 10 dias, em 2 semanas, na verdade. Será o 25º aniversário da intifada que começou aqui. Quando falam em globalizar a intifada, não é? O que querem globalizar se os judeus já estão em Israel? O que estão fazendo exatamente? É exatamente o que você está dizendo. Eles estão levando a intifada deles contra o Ocidente. Como dizem os iranianos, somos o pequeno Satã e os Estados Unidos, o Ocidente, o grande Satã. Eles vão ter isso na porta, já estão lidando. Sem dúvida, é o que vemos hoje na Europa. Infelizmente, vemos muitos governos que estão sentados, que estão cedendo, que, na verdade, estão trabalhando com essas forças demoníacas para trazer o fim da Europa sob o pretexto de direitos humanos, direitos dos imigrantes, direitos dos refugiados e tudo mais. O que estamos vendo, infelizmente, hoje é uma ocupação generalizada de grandes territórios dentro da Europa. E os europeus, infelizmente, eles começam. Você pode ver que na Inglaterra, por exemplo, na Irlanda, na Espanha, há algumas iniciativas para impedir que essa corrente inunde esses países. Mas, infelizmente, acho que está chegando tarde demais e definitivamente é muito pouco. Você viaja muito a trabalho como jornalista na Europa, especialmente na Europa Oriental, Áustria e Alemanha. As percepções que você tem no momento, e existe algo que você vê em Israel que possa talvez ajudar essas pessoas que estão despertas para a realidade, que possa ajudá-las a lidar com a ameaça que está à sua porta neste momento? Acho que, antes de tudo, precisamos ser claros em nossas mensagens para o mundo, especialmente para o Ocidente. Eu acho que, se realmente estamos considerando a possibilidade de anexar partes da Judeia e Samaria a Israel, eu acho que precisamos ter mensagens muito claras sobre o direito que temos sobre essas terras. Exatamente. Deveria haver, eu acredito, né, um pouco mais de trabalho vindo do lado israelense para, antes de tudo, fazer com que nossos amigos ao redor do mundo, e eu acho que não são
tão poucos assim, sintam novamente que sabemos o que estamos fazendo. Oslo, na verdade, confundiu muitos dos nossos amigos porque o que aconteceu foi que meio que abandonamos a nossa narrativa e começamos a trabalhar pela falsa narrativa palestina, dizendo que eles são a população indígena deste país. Eles estão lá há séculos, eles estão lá desde sempre, etc, etc. E eles são os donos da terra. E nós simplesmente começamos a espalhar essas ideias em vez de dizer, não, a terra é nossa. A maioria dos chamados palestinos são imigrantes ou descendentes de imigrantes de outros países árabes ou até mesmo de países muçulmanos que vieram se estabelecer nesse pedaço de terra porque acreditavam que sua situação econômica iria melhorar, o que de fato aconteceu. E mais uma vez você percebe paralelos com a Europa. Todas essas pessoas estão vindo para a Europa para conseguir melhores condições de vida, vivendo principalmente às custas dos europeus. Mas nós realmente temos que dizer que a terra é nossa. E se aceitarmos certos compromissos, não é porque abrimos mão do nosso direito sobre esta terra, é porque estamos dispostos a compartilhar. E como o outro lado não está disposto a compartilhar, não há motivo algum para ainda acreditar nessas ideias de soluções de dois estados. Precisamos ser muito claros no que dizemos ao mundo. Os palestinos, ou os chamados palestinos, tiveram suas chances repetidas vezes e perderam todas essas oportunidades. Em vez de transformar Gaza em um lugar próspero, com todo o dinheiro que receberam, eles receberam bilhões e bilhões de todo o mundo. Olhe o que eles fizeram. Veja a destruição e a morte que trouxeram para si mesmos. Então, o problema são os palestinos, e precisamos ser extremamente claros ao dizer essas coisas para o mundo. Eldad Beck, espero que o mundo entenda. Antes que fique tão ruim para eles quanto foi para nós em 7 de outubro, agradeço por você se juntar a nós novamente. Desejo a você um Shana Tová, já que o Ano Novo Judaico se aproxima. Tenho certeza de que entraremos em contato com você novamente para ouvir suas opiniões. Agradeço aos telespectadores por estarem conosco no Straight Up, na JNS Televisão. Até a próxima semana. Obrigado.